Olá, gente querida, como vai? Espero em Deus seja tudo bem com você. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja sobre você e sobre sua casa. Muito bom poder novamente a palavra do Senhor. E eu queria falar um pouco sobre uma das coisas mais importantes na caminhada cristã. E isso não é somente para quem está na fé, mas para aquele que está abrindo seu coração para conhecer o Deus de nossa criação, o Deus que nos criou por amor. Para aquele também que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você não pode cuidar melhor de si do que o próprio Deus que nos criou. Ouça isso com atenção, julgue de maneira justa, como o Senhor nos ordena em João 7:24. Pondere as coisas de maneira sensata. Sobretudo, dê um pouco de atenção a essa mensagem, ela realmente pode trazer algo edificante para a sua vida. Mas não se esqueça de julgar, tá bem? Analisar para ver se de fato é da parte de Deus. Pegue a palavra de Deus, analise 66 livros imaculados, perfeitamente conectados, porque Deus não pode ser vencido nem pelo homem nem pelos demônios para ter a sua palavra destruída ou manipulada. Podem roubar parte da Bíblia, mas nunca, jamais vão vencer ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, você pode estar baixando ou comprando, adquirindo, enfim, algumas versões. Dentre elas, eu indico a NVT, a nova versão transformadora, NVI, nova versão internacional, alguma das Almeidas, seja a Almeida revisada, atualizada, século 21, são as que eu realmente recomendo para você, tá bom? Eu queria fazer uma leitura e meditação em Romanos 5, e tem como título a reconciliação e esperança em Deus. E eu gostaria de começar primeiro trazendo uma provocativa de reflexão em quem está a sua esperança. Quem você realmente crê que pode fazer a reconciliação entre você e Deus, senão o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho? E olha bem o que é que Deus fala aqui através de Paulo em Romanos 5. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, por Cristo nosso Senhor, pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter, de um caráter reto. E a força de caráter reto desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando estávamos totalmente desamparados, distante de Deus, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores, por nós. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, rebeldes, traidores, inimigos de Deus. E já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. E quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Agora nós nos alegramos em Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Isso é muito, muito especial. Entender e crer de fato, completamente, que nós podemos confiar em Deus, no ato redentor e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que foi envergonhado, Ele foi torturado, Ele foi assassinado em nosso lugar, por amor a todas as pessoas, mas para a salvação daqueles que haveriam de crer, que se arrependem, confessam, entregam-se completamente para que sejam salvos, libertos, curados, fortalecidos e capacitados, porque esse Jesus que se deu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é Deus assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. E Deus, de forma nenhuma, está sujeito à morte, como nós, pecadores, passageiros, pó. Deus é absoluto, Ele é criador de tudo e de todos. Criou céu,
terra, águas e tudo que neles habita. Deus Todo-Poderoso pode todas as coisas e nele nós podemos confiar. Em quem você tem depositado a sua confiança? Pense nisso de verdade. Não há vários caminhos. Em João 14,6, o Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há vários caminhos para se chegar à reconciliação a Deus. Ele se manifestou, a porta está aberta, ela é estreita, exige coragem e perseverança, coração sincero. Porque é larga a porta que leva à perdição e são muitos os que entram por ela. É necessário realmente entender que com Deus não se brinca. Aquilo que nós plantarmos é o que nós colheremos. De Deus ninguém zomba, ninguém esconde nada. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus sabe de nossos pensamentos antes que eles sejam criados. Em quem está a sua esperança? Em objetos criados por mãos humanas ou pelas mãos de Deus, como alguma planta, alguma pedra? De Deus não se zomba. Idolatria é pecado. Misticismo é pecado. A nossa vida tem que ser uma vida reta de adoração ao Deus vivo. E é de glória em glória. É como o nascer do sol a vida do cristão, que vai aquecendo o dia, clareando cada vez mais, até se tornar por completo iluminador de todo o dia. Eu estou falando de cristãos. Atos 11, 26. Pela primeira vez, os fiéis de Cristo foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, ou ministros, ou representantes de Cristo aqui na terra, cumprindo o mandato dele. Em Mateus 28. Já no finalzinho, a partir do verso 27, você vai ver o Senhor ordenando: vão por todas as nações, pregando o meu evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. O nome disso é ter fé, esperança, porque Ele já nos reconciliou e pode reconciliar você que não conhece ao Senhor Jesus Cristo, que nunca o conheceu, que nunca ouviu a palavra dele, ou que já ouviu assim superficialmente, mas de fato nunca deu atenção. Esse pode ser seu último momento, você não sabe. Nenhum de nós sabemos se vamos completar o dia de hoje ou acordar nessa realidade amanhã, ou diante do grande juiz. E o que ouviremos: entra no meu reino, servo bom e fiel, ou para longe de mim, para o inferno, porque eu não te conheço, você não faz parte da minha família. Essa mensagem é para todos, também para você que se encontra fraco na fé e afastado de Cristo, seja afastado espiritualmente ou espiritual e fisicamente da comunhão com os santos. E a comunhão com os santos, ela deve ser feita em qualquer lugar. Em Atos nós encontramos isso, em Romanos, em várias passagens, em vários livros, onde a palavra de Deus deixa bem claro: o Senhor reúne a sua igreja, isso é, ajuntamento de servos fiéis, em qualquer lugar. Não é apenas uma instituição com a placa X ou Y. É em qualquer lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo pregava também nos lares, nas praças, nas montanhas, à beira do rio, em todos os lugares. E assim deve se reunir os santos. Até porque estamos nos aproximando do fim de todas as coisas e, naquele tempo futuro, que eu creio está breve, a grande tribulação, por onde a igreja de Cristo vai passar, onde ele deixa bem claro isso, tanto em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele vai falar também em Apocalipse 13 sobre isso, que a igreja passará pela grande tribulação. A questão toda é suportar até o final, tendo a esperança nas promessas do Senhor, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Nós podemos confiar. E Ele diz que estará conosco até a consumação de todas as coisas. Significa que Ele está presente sobre nós, em nós e através de nós. Então creia você que está firme na fé. Você que está ouvindo pela primeira vez, ou pela primeira vez você ouve a palavra de Deus e dá a devida atenção. Para você que está fraco na fé, para você que está desviado do reto caminho do Senhor, volte enquanto ainda é tempo. Se entregue enquanto ainda há tempo. Busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busque enquanto ainda há tempo, como ele nos fala em Isaías 55, 6. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Ele também diz em Marcos 16, 16, quem se arrepender será salvo, mas quem não se arrepender será condenado ao inferno. Isso é muito real, porque Deus é amor e fogo consumidor. Sim, Deus é o único capaz de amar e sentir ódio ao mesmo tempo.
E Deus é justo. Por ser justo, ele não pode aceitar o pecado. Ele repreende até os próprios filhos. Ele diz, eu repreendo porque eu amo. Se você se mantém firme na fé, na esperança no Senhor, até o fim, você certamente entrará no reino dele. Isso é garantia do Senhor. Veja bem, ele se entregou por nós quando ainda éramos inimigos dele. Sim, você que está ouvindo, que se encontra numa realidade de inimizade, porque você não conhece a Deus, não vive uma vida de fé real, uma vida que agrada ao Senhor, ou se desviou, se rebelando contra Deus. Ele te ama, mas ele também mata, ele também destrói. Deus edifica e ele desconstrói. Deus é o Senhor da vida e da morte, é Ele que manda, Ele é o Criador de tudo e de todos. Tome bastante cuidado com seus pensamentos, seus desejos, suas ações. Isso também é para mim, claro. É importante que a gente busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em quem está a sua esperança? Se a sua esperança realmente está em Deus, Ele preservará você nele até o fim. Mantenha-se firme no Senhor. Seja fiel, seja corajoso. E aproveite toda e qualquer oportunidade para anunciar a palavra dele. Não descanse. Não existe separação de ser servo de Cristo, serva de Cristo, e ser qualquer outra coisa na vida. Eu sou um trabalhador eu sou um estudante eu sou filho, eu sou pai e nessas horas eu não falo do Evangelho de Cristo para a salvação de vida, para a edificação de vidas. Não é para isso que fomos ordenados a anunciar a palavra de Deus, conveniente ou não. Não, porque eu não falo de religião, porque não é religião, é Deus. Não é religião, não é religar, não é você tentando se religar a Deus com suas próprias obras, não é o conjunto de regras, é Deus. Tenha respeito, é o divino, o Criador de todas as coisas e de tudo. É a palavra de Deus verdadeira e única, soberana, onde não há sombra de variação no caráter de Deus e não há forma nenhuma de se contradizer em sua própria palavra, porque é inspirada pelo Espírito Santo, como ele nos diz em 2 Timóteo. É inspirada pelo Espírito Santo de Deus, toda a palavra de Deus. Nada extra-bíblico deve ser considerado. Gálatas 1:8, qualquer um que apresentar um outro evangelho é maldito. Repito eu, Senhor, qualquer um que aparecer para você, seja um anjo de luz ou qualquer um, anunciando coisas diferentes daquilo que já foi dita, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, completamente perfeitos, onde Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo caráter divino. Qualquer um que apresentar outro evangelho é maldito, é maldita. Eu os levantei, meus filhos e filhas, servos e servas, como ministros, isso é, representantes de Cristo na terra. Não é uma única pessoa que representa Cristo, mas todos os fiéis de Cristo representam Cristo aqui na terra. Sim, cristãos é o que está escrito na palavra de Deus, não nas falsas bíblias. Cristãos é servo de Deus, é aquele que é semelhante a Cristo, sendo lapidado, preparado para crescer no caráter santo de Cristo, o Filho aprovado, o Filho perfeito. Então não se deixe enganar. João 8,32, se você conhecer a verdade, ela te libertará. Isso é muito real. Se você quiser conversar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, por favor, pode entrar em contato. Eu não tenho todas as respostas. Eu quero te adiantar isso. Eu não tenho todas as respostas, nem mesmo para mim. Por isso é necessário buscar o Senhor todos os dias, em oração, em jejum, se for necessário, leitura bíblica constantemente, botando em prática aquilo que a gente aprende com Deus, aquilo que Ele ordena, sem sermos hipócritas, falando e agindo, repreendendo, aconselhando, sendo repreendido, sendo aconselhado, amando, sendo amado, perdoando, sendo perdoados, porque ninguém é melhor do que ninguém. Alguns seres humanos, como eu no caso, que sou fiel de Cristo, já estão melhores, porque estão desfrutando do amor do Senhor, da comunhão eterna com Deus. Mas Deus ama a todos, afinal de contas Ele se entregou na cruz por toda a humanidade, mas para a salvação apenas daqueles que haveriam de crer, você crer nele. Então esse é o momento para você se entregar a Cristo, para você voltar para Cristo. E assim o Evangelho de Cristo continuar sendo anunciado no mundo inteiro como Ele nos ordenou. Isso é um grande privilégio. É um grande privilégio falar da palavra de Deus. Se você é cristão, se você é cristã e cristã em qualquer momento, a todo tempo, é quem você é. Todas as coisas vêm depois, porque se você não ama a Deus acima de tudo e de todos, como Ele fala na palavra dele, então você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você não pertence a Deus, mas sim a Satanás.
Você não pode enganar a Deus. Você não pode enganar cristãos maduros que conhecem a palavra, que observa e julga com justiça as ações. Como é que você acha que vai enganar o Espírito Santo de Deus? Né? Não seja tolo, não seja tolo. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Então, abandone esse pensamento ridículo e pés firmes na realidade do agora. Deus é soberano e sabe todas as coisas, beleza? Então, ponha-se diante de Deus com cabeça baixa em humildade, reconhecendo a sua pequenez, a sua miséria, a necessidade de viver em comunhão com Cristo, sendo regido pelo Espírito Santo, sua santa palavra. E o Pai Celestial se agradará de você, te abençoará e transbordará graça a partir de sua vida para com outras vidas. E esse é o privilégio, sofrer por sermos fiéis a Cristo. É a nossa esperança, porque fomos reconciliados em Deus pelo próprio ato dele de amor e misericórdia por nossas vidas. E o privilégio da gente é anunciar a sua palavra, no falar, no agir, no amar, no perdoar, aprendendo com Deus a sermos graciosos, amáveis, justos, fiéis. Seja fiel e corajoso até o fim, meu irmão e minha irmã. Seja fiel até o fim. Reconciliação, esperança. Guarde esse bom tesouro. Guarde sua salvação. Mantenha-se firme na fé, crescendo na comunhão com Deus, na intimidade, guardando a salvação para não perder. Mantendo aquecida a esperança, crescendo em santidade, para a glória de Deus, para a edificação de muitas outras vidas. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quiser conversar um pouco mais, tem aí os contatos na descrição, na bio. É fácil encontrar. Esse irmãozinho aqui está de coração aberto para a gente poder fazer estudos bíblicos, ministrações, acompanhamentos. Amém? Um grande abraço e até breve, se assim Deus quiser.